Sou xerife do Grupo Cidade do México e nesse trabalho nós iremos falar sobre a formação, suspensão e extinção do processo. Nesse primeiro momento eu vou falar sobre a formação do processo, que é de extrema importância. A formação do processo se dá quando a petição inicial é protocolada, e isso está previsto no artigo 312 do Código de Processo Civil. Sendo assim, a parte interessada do processo, que é chamado de autor, é quem tem a iniciativa de propor a ação. Assim, a parte autora ela provoca o Poder Judiciário para que tal aprecie a sua demanda por meio da distribuição da ação para o juiz competente. Após a distribuição, o Poder Judiciário é quem irá apreciar a demanda, fazendo com que o mesmo saia da inércia, pois, conforme o princípio da inércia da jurisdição, o juiz não pode, de ofício, dar início a um processo sem antes ter sido provocado pela parte autora. Na formação do processo, é necessário que o réu, que é a parte contrária da ação, seja devidamente citado, para que assim possa surtir os efeitos jurídicos para tal, sendo que antes de ser citado para compor a relação processual, a propositura da ação só vincula o autor e o juiz. Caso contrário, antes da citação do réu, a parte interessada pode desistir da demanda ou modificar os seus pedidos ou sua causa de pedir. E se tratando da propositura da ação, conforme mencionado acima no artigo 312 do Código de Processo Civil, o artigo 240, também do Código de Processo Civil, só poderá ser aplicado e se tira efeitos ao réu quando for validamente citado, e os efeitos estão no artigo 240. Quando a proposta da ação, aplica-se o princípio do impulso oficial, ou seja, que é o judiciário recebendo a demanda, ele irá realizar os atos processuais necessários para que impulsione o processo, dando sequência a ele, seja por meio de despacho, citação, os recursos e etc. Agora eu irei falar da petição inicial em si. Para o judiciário ser provocado, é preciso que o autor faça uma petição inicial, onde a parte autora irá demonstrar os fatos e fundamentos que o levaram a entrar com a demanda, formulando seus pedidos para que estes sejam deferidos. Deve-se conter na petição inicial os requisitos presentes no artigo 319 do Código de Processo Civil. Vale-se ressaltar também que a partir da data em que for protocolada a petição inicial é que se dá início ao processo. Bom, o inciso 1º do artigo 319 fala sobre o juízo a que é dirigida. A petição inicial será dirigida ao juízo competente para julgar a demanda. Já o inciso 2 fala que na petição inicial deve conter os nomes, os pronomes, o estado civil, a existência da união estável, a profissão, a inscrição no cadastro da pessoa física ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e réu. Basicamente, refere-se à qualificação das partes. Já o inciso 3º trata-se dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. Ou seja, o autor irá demonstrar sua causa de pedir, os fatos onde ele irá narrar com suas palavras o que o levou a ingressar com a demanda e os fundamentos jurídicos. Já o inciso 4º fala sobre o pedido e suas especificações. O pedido do autor, ou seja, o que o autor objetiva buscar a tutela jurisdicional, o que ele pretende ingressando com a ação. Já o 5º inciso trata-se do valor da causa, que é o valor estipulado pelo autor para tratar da sua pretensão em dinheiro, não podendo, claro, servir para enriquecimento ilícito, mas somente para reparar o dano que lhe foi causado, servindo também como base de cálculo para taxas juridiciais. Já o inciso 6º fala sobre as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. O autor irá demonstrar por meio de provas tudo o que lhe foi exposto durante a petição inicial, comprovando tudo o que foi dito, seja por meio de prova documental, pericial ou testemunhal. Já o inciso 7, que é o último, fala sobre a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Esse último inciso, ele trata da questão da realização, da audiência de conciliação ou de mediação, sendo que fica a critério das partes definir expressamente se querem ou não a audiência. Também vale mencionar o artigo 320 do Código de Processo Civil, que trata dos documentos indispensáveis à propositura da ação, que conta tanto com as provas ditas acima, como também procurando os documentos pessoais. O juiz, quando competente para julgar a demanda, deve se ater-se
ao que foi pedido pela parte, não indo além do que foi requerido, nem mesmo alterar o que foi dito na petição inicial. Ele deve verificar os requisitos e, não estando preenchidos corretamente, o juiz irá determinar, conforme se diz no artigo 321 do Código de Processo Civil, que emende ou complete, e quando não cumprido, será indeferida a petição. Tratando-se a emenda à petição inicial, o juiz ele determinará com precisão o que deve ser corrigido ou completado na emenda inicial, sendo que deverá ser algum defeito sanável, ou seja, que não afete a essência da ação suscetível de correção, como, por exemplo, a ausência de juntada de algum documento. Pode-se o juiz determinar uma nova emenda, caso a primeira não tenha sido satisfatória. E caso não seja realizada a emenda determinada pelo juiz, extingue-se o processo sem a resolução do mérito, isto é, encerra-se o processo sem analisar o que foi alegado pelo autor. Agora, tratando-se do indeferimento da petição inicial, ocorre por falta de algum pressuposto processual, que não se admite prosseguimento da demanda. Ocorre-se somente no início do processo, sem antes mesmo haver a citação do réu. Após isso, não poderá mais o juiz indeferir na petição. O juiz ele não poderá indeferir na petição inicial sem antes mandar emendar. Com isso, somente será indeferida quando não houver a possibilidade da correção determinada pelo juiz do defeito sanável, ou se o autor quedou-se inerte quando pedido para emendar. O indeferimento ele pode ser tanto parcial, como no caso de rejeitar somente uma parte da ação, como também total, quando se rejeita toda a ação, no caso. E os casos em que a petição será indeferida estão elencados no artigo 330 do Código de Processo Civil, sendo eles, inciso 1, quando for inébita, tendo como motivos dela ser considerada inébita a falta do pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado ou a narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão, e os pedidos incompatíveis entre si. Inciso 2, a parte for manifestamente ilegítima. A ilegitimidade da parte também gera indeferimento da petição inicial, isto é, a parte para que possa propor a demanda deve ser legítima, sendo ela o polo ativo, composto pelo autor, que foi quem teve seu direito violado, sofreu dano e outros, e o polo passivo, composto pelo réu, que foi quem praticou o ato indevido. Inciso 3. O autor carecer de interesse processual. A falta de interesse processual também acarreta o indeferimento da petição, tendo em vista que o autor deve ter interesse para todo e qualquer ato realizado durante a formação do processo e o seu desenrolar. Inciso 4. Não atendendo às prescrições do artigo 106 e 321 do CPC. E por último, será indeferida a petição inicial quando não forem atendidas as prescrições do artigo 106 e 321, ambos do CPC. Olá! Dando prosseguimento à formação do processo, na questão da petição inicial, irei falar sobre a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido é uma decisão feita pelo juiz na mesma fase processual do indeferimento. Esse indeferimento em que não há ainda uma citação válida do réu. E vai se destacar também uma diferença entre o indeferimento e a improcedência. O indeferimento não há uma resolução de mérito, enquanto que a improcedência há uma resolução de mérito, há uma coisa julgada. Então, que casos vai acontecer essa improcedência liminar do pedido? Irá acontecer quando contrariar o entendimento de súmulas do STF ou do STJ. Além disso, como também acórdão do STF ou do STJ em julgamentos de recursos repetitivos. Também, entendimento formado em incidente de resolução de demandas repetitivas, como também de assunção em competência e contrariar súmulas do Tribunal de Justiça sobre o direito local. Além disso, se o juiz identificar prescrição ou decadência no pedido, ele também pode colocar como improcedente liminarmente. Pode acontecer na improcedência liminar do pedido ser parcial. Como assim?
Em vez de o juiz colocar como improcedente toda a demanda, apenas um ou alguns dos pedidos da demanda irá ser improcedente liminarmente. Então, sendo assim, o processo não se extinguirá e a demanda, as outras demandas irão continuar. Entrando numa questão de que, como se trata de uma improcedência liminar do pedido, acontece uma aceleração do processo e que nem é citado o réu. Sendo assim, acontece um julgamento favorável a este, não prejudicando assim o contraditório, pelo fato de ser algo improcedente. Sendo assim, é importante citar que, não interposta a interpelação, o réu será intimado por meio do trânsito em julgado com base nos termos do artigo 241. No entanto, caso havendo recurso por parte do autor, terá um prazo de 5 dias para o juiz se retratar. Caso se retrate, caso haja uma retratação por parte do juiz, ele irá dar prosseguimento ao processo e citar o réu. Caso não haja uma retratação, o réu será citado para representar contra-razões no prazo de 15 dias. Fazendo um esquematizado de toda essa representação, dessa formação do processo, das personalidades que compõem a formação do processo, como, por exemplo, o autor. O autor, ele realiza e protocola a petição inicial. Já o juiz, ele analisa, ele verifica se há necessidade de emendar, de indeferir ou dar em procedimento. Caso, se não, mandar citar o réu. Já o papel do réu é aquele que, validamente citado, passa a integrar a relação processual. Fazendo já uma correlação sobre o México que é o tema que o nosso grupo escolheu, que é o Dia de los Muertos, que é uma tradição histórica cultural que acontece no México no período de dia 31 de outubro até dia 2 de novembro, acontece essa tradição que mobiliza o país pelo fato das vidas passadas, em que se tem muita festa, comida e celebrações em referência aos mortos, que dizem, conforme a tradição deles, que eles voltam nesse dia para comemorar. Voltam nesse dia para comemorar com a família. Por isso há uma tradição de celebrações. E essa relação do México que acabou o nosso grupo escolhendo na cidade do México e abrangendo, claro, o país. E fazendo uma correlação da formação do processo do México com o Brasil, o México, assim como o Brasil, ele tem um processo começado pelo autor, por meio da petição inicial, em que esse passa a apresentar as demandas, expressa as demandas, informando a lei que foi violada e solicitando a reparação. Nisso, outra convergência que se pode destacar é o princípio da inércia judicial, em que quem vai mover o processo são as partes. Por isso, o juiz ele não pode mover o processo sozinho, ele não pode iniciar um processo. Quem tem que ser o locomotor de tudo isso, da ação do processo, são as partes. Que a justiça, a jurisdição, ela é por meio daquele ditado, que a jurisdição ela é estimulada através das partes, né? Ela é provocada por meio das partes. Ela é acionada e provocada por meio das partes.
E, além disso, outra relação muito intensa da formação processual do mestre são dos documentos. Tem que apresentar os documentos para a apresentação da ação, os fatos relacionados às provas, a juntada de provas, e também os documentos pessoais dos representantes dos atos, para que assim os documentos, juntos com os documentos pessoais, os documentos para a promoção da ação e as provas se integrem, formando assim a elaboração para que não ocorra assim um indeferimento. Bom, o processo ele nasce por meio da propositura da ação com a petição inicial e ele se extingue com a resolução do mérito da causa. Mas no meio desse procedimento pode acontecer o fenômeno da suspensão processual, que é a interrupção total ou parcial da marcha do curso processual. Bom, a suspensão, apesar de ocorrer uma suspensão no procedimento, todos os efeitos jurídicos eles se conservam e a suspensão não acontece por meio de uma decisão judicial. Decisão essa que possui efeito ex tunc, ou seja, ela vai retroagir até que se alcance aquele ato, aquela situação que deu ensejo à suspensão do processo. Então, ela possui mais uma natureza declaratória. Bom, há doutrinadores que acreditam que a suspensão processual ela seria uma crise de instância. E dentro do artigo 313 do Código de Processo Civil, há algumas hipóteses de suspensão processual, mas não é um rol taxativo, porque há outras hipóteses que podem. Não é um rol taxativo porque dentro do Código de Processo Civil há outras situações que também causam a suspensão do processo. O inciso 1º do artigo 313, ele trata da suspensão processual por morte das partes ou do advogado ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes. Bom, as partes elas podem ser o autor, réu, terceiros intervenientes, entes anônimos. E o que acontece? Quando ocorre a morte de uma das partes dentro do processo e está se tratando de direitos disponíveis, direitos em que se pode haver a transmissão, o processo ele é suspenso. Mas quando o direito ele é intransmissível, o processo ele é extinto. E com relação à capacidade processual, ela é conferida aos indivíduos que possuem capacidade de fato. Mas quando há um incapaz dentro do processo, ele precisará ser assistido ou representado por um terceiro. E caso ocorra a morte desse terceiro, haverá uma irregularidade da representação, porque a parte acabou perdendo a sua capacidade processual. E o juiz ele vai suspender o processo para que se sane esse vício. E com relação à morte dos advogados, o processo ele será suspenso quando aquele advogado que foi a óbito for o único patrono da causa. Bom, a suspensão pela convenção das partes, as partes elas podem convencionar por meio de negócios jurídicos processuais para que o processo ele seja suspenso. E enquanto o processo é suspenso, elas podem acabar entrando em um acordo entre si. Então, o juiz ele vai homologar a sua decisão e o processo virá a ser suspenso. A suspensão do processo pela arguição de impedimento ou pela suspeição, as suas hipóteses estão disciplinadas nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. A arguição de impedimento ela acontece da seguinte maneira: quando um juiz ele é declarado impedido de julgar aquela causa porque, por exemplo, ele possui um vínculo afetivo muito forte com uma das partes, é cônjuge, pai, irmão. Então, ele vai receber a demanda, identificar alguma das hipóteses do artigo 144, ele vai se declarar impedido e vai remeter os autos a um outro juiz que seja desimpedido e competente para julgar aquela causa. Já no caso da suspeição, acontece mais ou menos parecido. O juiz ele vai ser declarado suspeito para julgar aquela demanda, por ele, por exemplo, ser amigo íntimo de alguma das partes. Então, ele vai se declarar suspeito e vai remeter os autos a um outro juiz. A suspensão do processo pelo incidente de demandas repetitivas acontece da seguinte maneira. Quando no Poder Judiciário há demandas que possuem o mesmo pedido, que se repetem várias vezes, e é instaurado um incidente de resolução de demandas repetitivas, todos os processos que possuem o mesmo pedido são suspensos. Então, dentre todos esses processos, vai ser sorteada uma demanda, essa demanda vai passar pelo julgamento, vai ser proferida uma decisão judicial, e essa decisão judicial que foi proferida para esse processo específico valerá para todos os outros processos que estão em suspensão enquanto aguardam que esse processo específico seja julgado.
para que se instaure uma decisão comum para todas essas demandas iguais. Já a suspensão do processo pelo motivo de força maior, cabe ressaltar que força maior são aqueles acontecimentos inevitáveis, imprevisíveis, que acabam afetando o funcionamento do órgão jurisdicional. É quando ocorre, por exemplo, a enchente que afeta um fórum, um incêndio. Então, até que aquela situação seja sanada, todos os processos eles permanecem suspensos. O inciso 7º do artigo 313, ele trata da suspensão do processo quando se tratar em juízo de fatos, de acidentes da navegação que são de competência do Tribunal Marítimo. Porque o Tribunal Marítimo ele é um órgão independente, ele exerce jurisdição em todo o nosso território nacional e ele atua auxiliando o Poder Judiciário. Então, por exemplo, se entra com uma ação trabalhista por um empregado ter morrido em um naufrágio. Esse processo ele vai ser suspenso porque o acidente que ocorreu, ele vai ter que ser primeiro julgado dentro do Tribunal Marítimo para que daí, após ele proferir a sentença, se retorne com essa ação trabalhista. Então, enquanto o Tribunal Marítimo não proferir uma sentença, essa ação civil ela ficará suspensa. Os incisos 9 e 10 são inovações que o novo Código de Processo Civil trouxe dentro do artigo 313. O inciso 9 ele trata da suspensão do processo pelo parto ou concessão de adoção quando a advogada que se tornou mãe for a única patrona da causa. Então, ela vai ser concedido a ela essa garantia de que o processo seja suspenso para que ela não perca os prazos processuais. E o artigo 10º é a suspensão do processo quando o advogado que for o único patrono da causa se tornar pai, por adoção. Então, qual que é a função desses advogados que se tornaram pais? Eles têm que notificar os seus clientes e apresentarem em juízo documentos que comprovem que, por exemplo, aquela advogada, um laudo médico que comprove que aquela advogada que se tornou mãe passou por um parto recentemente, ou a apresentação do termo de concessão da adoção da criança. Então, essa suspensão ela valerá a partir da data do parto e a partir de que essa adoção foi concedida. Bom, o artigo 314 ele trata dos atos urgentes dentro da suspensão do processo. Bom, é sabido que enquanto o processo estiver sobrestado, é vedado a produção de qualquer ato processual, mas há uma exceção quanto a isso com relação a demandas urgentes, para que se evite que aconteça algum dano irreparável em relação às partes. E o artigo 315 ele trata da suspensão do processo pela verificação da existência de um fato delituoso. Então, até que a justiça criminal ela se pronuncie, o processo continuará suspenso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a prejudicialidade externa. Bom, um processo ele é suspenso quando a resolução do mérito da causa dele estiver vinculado a uma demanda que já está em curso, como, por exemplo, está correndo contra o mesmo réu uma ação de alimentos e uma ação de comprovação de paternidade. A ação de alimentos, ela acaba sendo prejudicada pela ação de comprovação de paternidade. Então, ela vai ser suspensa até que esta demanda seja resolvida. E uma outra suspensão ocorre quando há necessidade de produção de provas ou de fatos de uma demanda que está ocorrendo em outro juízo. Então, até que esse fato e essa prova sejam produzidos, o processo continua suspenso para que daí, quando ambas forem produzidas, ou uma ou outra, o fato ou a prova ele poder transladar para esse processo principal. Para encerrar minha apresentação, eu vou falar sobre os prazos da suspensão do processo. Bom, a suspensão por morte de alguma das partes, o prazo é de 2 meses, por morte do procurador são 15 dias, a suspensão quando há alguma prejudicialidade externa com relação ao mérito da causa é de até 1 ano, a suspensão por convenção das partes é de até 6 meses e a suspensão quando a advogada ou o advogado se tornar pai, por maternidade são 30 dias e por paternidade são 8 dias. Muito obrigada. Meu nome é Ana Beatriz, eu fui responsável pela suspensão do processo. Oi, eu sou o Daniel Monteiro e eu vou falar um pouco sobre o artigo 435 do CPC. Eu vou falar um breve resumo sobre ele e depois eu vou falar sobre as hipóteses, os incisos que tem inserido nesse artigo.
Bom, a ideia básica atrás do artigo 475 do CPC é que quando o processo é extinto sem resolução de mérito, o juiz ele não aprecia a relação de direito material. O juiz não diz quem tem a razão. E, na verdade, o processo tem algum tipo de falha, algum tipo de defeito, um tipo de defeito formal, e é por isso que ele precisa ser extinto. E também por isso, quando isso for possível, de acordo com o tipo de defeito do processo, o autor pode propor de novo a mesma ação para discutir aquela relação de direito material. E também que o ajuizamento de uma ação para discutir a mesma relação de direito material, quando isso for possível, depende da correção do defeito que levou o processo, sem resolução de mérito. Primeiro, por exemplo, a falta de representação por advogado. O autor pode propor novamente a ação, ele precisa contratar um advogado, mas existe uma situação que não permite, obviamente, o ajuizamento de outra ação, como no caso de coisa julgada. Na coisa julgada, você pode repetir novamente uma ação que já acabou. Neste caso, é óbvio que a segunda ação deve ser extinta, sem resolução de mérito. E o autor não pode propor novamente a mesma ação, como não tem que corrigir esse defeito. E eu vou falar agora sobre as hipóteses, que é o inciso 1. É quando o juiz interfere a petição inicial. As hipóteses de indeferimento da petição inicial estão previstas no artigo 330 do CPC. E dentre elas se destacam a falta de legitimidade, a falta de interesse, que está nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 330. A mesma situação estão prevista no artigo 485, no inciso 6, e são aquilo chamado de, tradicionalmente, de condições da ação. E no inciso 2 ocorre quando o processo fica paralisado por inércia de ambas as partes durante um ano. A hipótese do inciso 2, de inércia, ambas as partes não apenas o autor, em si, porque o réu também tem interesse de quando o autor em que o processo o processo termine, e o réu interessado no fim do processo para que ele obtenha uma sentença que seja favorável, que o réu, obviamente, ele quer a sentença de procedência do pedido do autor. E a hipótese 3, que é o inciso 3, é o abandono pelo autor. Isso acontece quando o autor tiver a responsabilidade de movimentar o processo e não fizer nada durante 30 dias. E a hipótese 4, que é o inciso 4, fala sobre a extinção do processo por defeito ligado aos pressupostos processuais. Os pressupostos processuais são compreendidos tradicionalmente como requisitos ligados ao próprio processo. Embora essa concepção possa ser criticada pelos formalistas, os dois exemplos que mencionei, por falta de advogado e o problema relativo à coisa julgada, são exemplos de defeitos ligados ao pressuposto processual. E o inciso 5, ele fala sobre pressuposto processual também, mas a diferença é que esses três pressupostos processuais são a perempção, a litispendência e a coisa julgada. Esses são pressupostos processuais ditos como negativos. Eles têm que estar ausentes para que o processo seja válido. E tem tipo um contraste entre o inciso 5 e 4. O inciso 4 fala sobre a extinção do processo pela falta de pressupostos processuais. Então, os pressupostos processuais positivos é aqueles que eles têm que estar presentes no inciso 4, e os incisos 5, quando eles estiverem presentes em um processo, eles devem ser extintos por falta de
extinto por pressuposto processual negativo, para que o processo possa ser validado e eles precisam ficar ausentes. E o inciso 6 é a legitimidade e o interesse. Eles estão previstos no inciso 6 do 435, é claro, e eles são tradicionais pela condição da ação, que conjugação ao artigo 435, como os incisos 2 e 3 do 330, que eu falei, aponta a teoria da acepção, que diz que a verificação das condições da ação tem que ser feita no começo do processo, a partir das afirmações do autor. E o inciso 7, ele é a escolha das partes pela arbitragem. E se o direito material for patrimonial e disponível, ele afasta a prestação jurisdicional, e é porque tem o inciso 7, que tem no inciso 8, é a desistência da ação pelo autor. A mera desistência da ação leva à extinção do processo sem razão de mérito. E a extinção do processo sem razão de mérito não produz coisa julgada, ela produz apenas coisa julgada formal. Isso quer dizer que o autor ele vai poder propor novamente a mesma ação, mas o autor só pode propor a mesma ação 2 vezes, de acordo com o artigo 476 do CPC, parágrafo 3. Quando o autor desiste 3 vezes, então ele tem a impossibilidade de que o juiz novamente ajuize aquela ação. Isso é chamado de processualistas de perepção. E no inciso 9, se uma das partes morrer e a ação de intransmissível não for transmissível, os herdeiros então o processo também deve ser extinto, sem razão de mérito, é claro. E isso que o inciso 9 do artigo 435, no plano de direito material, temos que chamar de direito personalismo. E um exemplo simples é a ação de divórcios. Imagine dois pais que já têm 2 filhos adultos, estão discutindo sobre um divórcio. E numa ação, e a ação ainda não encerrou. E um deles morre nesse caso, e claro, um dos filhos que são herdeiros, não dá para poder dar continuidade na ação. E o processo tem que ser extinto sem resolução de mérito. E por fim, o inciso 10, ele vai nos dizer que esse rol não é taxativo. Isso que significa que existe outras situações previstas pelo próprio código em outros dispositivos e que também levam à extinção do processo, sem resolução de mérito. Por exemplo, no artigo 115, parágrafo único, do Código CPC, você encontra uma das situações de extinção sem resolução de mérito, não prevista expressamente no artigo 485. Bom, é só isso. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouquinho mais sobre a extinção do processo. Bom, como a gente já sabe, né, a extinção do processo ela está ligada à decisão, né, a decisão judicial do caso. E nisso, a extinção do processo ela vai se dar pela sentença proferida pelo juiz. O processo ele vai chegar à finalidade, né, que todo mundo, quando o autor, né, ele chama o poder judiciário, né, o Estado, né, para resolver sua lide, ele quer chegar a um resultado, né, ele quer chegar em algo que satisfaça ele numa decisão. E existe casos, né, que o processo ele vai ser extinto com ou sem julgamento do mérito. Ele pode ser com ou sem. Nos casos que ele vai ser sem o julgamento do mérito, como já foi dito, o autor, né, por algum vício, o réu também por algum vício que dificulte, né, que o juiz chegue a alguma sentença, não vai impedir que esse processo seja dado continuidade, como já foi explicado. No caso
resolução do mérito vai ser quando o juiz tem tudo pronto, tudo certinho, tudo bonitinho para proferir a sentença, né? Que vai ser em prol de alguma parte, seja ela o autor ou o réu, né? Que vai voltar ao tocante da procedência ou da procedência, né? Da sentença, que a procedência estaria ligada ao autor e a improcedência estaria ligada ao réu, tá? Mas, saindo desse contexto geral, se aprofundando um pouquinho mais na resolução com mérito, eu gostaria de trazer aqui o artigo, né, que é o 487, né, do novo CPC, que ele trata exclusivamente da resolução com mérito, tá? Eu vou passar ele aqui. No artigo 487, ele diz: haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar pedido formulado na ação ou na reconvenção. É aquilo que eu falei no início, né? O juiz, ele vai acolher o pedido, seja ele do réu ou do autor, né? Ele tem que reconhecer o processo, né, e tal, de prol em uma parte, ver qual a parte está certa, né? Se for o autor, o processo vai ser dado como procedente. E se for o réu, vai ser dado como improcedente, tá? Sendo assim, e se for as duas partes, né, tiverem razão, vai ser de parcial, tá? Dando continuidade, né, esse era o inciso primeiro, tá? No parágrafo primeiro, desculpa. O segundo parágrafo diz: decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência da decadência ou prescrição. Ele vai decidir, né, também conforme, né, o processo foi solicitado, sobre a ocorrência da decadência ou a prescrição, se o processo vai se prescrever ou vai seguir como ocorrente. E também no terceiro inciso ele diz sobre a homologação, que trata do primeiro, que é o A, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. O B, a transação, que é quando as duas partes entram num acordo, né? Elas vão transacionar. E a renúncia é a pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A pretensão, ela vai ocorrer quando o autor, né? O autor, ele acaba por entender a parte do réu, assim podemos dizer, que ele vai se diluir da parte dele e acatar do réu, tá? Isso é a reconvenção. Dessa forma ali se extingue e acaba como resolução com mérito, tá? Resolução com mérito. E eu também queria trazer um pouquinho um mandado de segurança bem recente, tratando do STF, né? E do Bolsonaro. Ele queria trazer nomear, né, um novo diretor, né, da Polícia Federal. Aí esse pedido ele chegou ao STF, nesse mandado de segurança, pelo Partido Democrático Trabalhista, né, o PDT, pro ministro Alexandre de Moraes. Eu queria ler aqui um pouquinho ele. Trata da decisão aqui, ó. Trata-se do mandado de segurança coletivo com pedido de liminar, impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, no qual se aponta como autoridade coatora o presidente da República, né? Que o Bolsonaro ele acabou por infligir isso. O qual, segundo se afirma, teria incorrido em legalidade o editar em 27/4 o decreto de nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para exercer o cargo de diretor da Polícia Federal. A medida liminar foi por mim deferida, né, o Alexandre de Moraes, para suspender a eficácia do decreto 27/4, no qual se refere à nomeação e posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Então, eles tinham indeferido anteriormente, né, já essa nomeação pelo fato de detectarem, né, que o Bolsonaro estaria infligindo, tentando ter interesse direto na Polícia Federal, né? E por isso foi feito esse mandado de segurança, né? Dando continuidade, devidamente notificado. A autoridade impetrada, nos termos do artigo 7º
primeiro da Lei 12.016 de 2016 e 206 do Regime Interno do Supremo Tribunal Federal, né, o STF. Prestou informações pelo Advogado-Geral da União. É um relatório decidido. O objeto do presente mandado de segurança estava circunscrito ao exame de legalidade do decreto presidencial em nomeação Alexandre Ramage Rodrigues para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, que foi editado em 27/4 de 2020. Então, o Bolsonaro ele foi lá, né, e editou mais uma vez o decreto, né, que já tinha sido feito pelo STF, tá? Aí, continuidade aqui. Em sede de informações, o advogado-geral da União esclareceu que, assim que notificado da decisão monocrática dessa relatoria, em 29/4 de 2020, ele está se remetendo, né, o que o STF tinha já dito. A autoridade impetrada editou o decreto, o Bolsonaro, né, ele editou o decreto tornando sem efeito a nomeação do diretor da Polícia Federal, né, o DPF, Alexandre Ramage, para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal. Não, ele era diretor da Polícia Federal, né? Dando estrito cumprimento à ordem judicial, ressaltando ainda que outro sim e ainda considerando a decisão proferida nos autos do mandado de segurança, né, o MS 37.097, foi publicado na data de hoje, 4/5/2020, a nomeação do delegado federal Rolando Alexandre de Souza, já é outro homem indicado pelo Bolsonaro já para esse cargo, né? Para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal. O presente mandado de segurança, portanto, será prejudicado em virtude da edição do novo decreto presidencial, tornando sem efeito a nomeação impugnada, devendo ser extinto por perda superveniente do objeto diante da insubsistência do ato do coautor, né? Conforme pacífico entendimento dessa Suprema Corte, né? Ele cita aqui o ministro Celso de Mello, o ministro Aurélio, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo, né, Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, né, o atual presidente, né, lá do STF, o ministro Luiz Fux, a Rosa Weber, o ministro Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin. Aí ele continua. Pois como já tive a oportunidade de ressaltar, nessas hipóteses não se vislumbra a possibilidade de surgimento de qualquer benefício prático na continuação do processo. Aí ele cita ele, né, Alexandre de Moraes. Diante do exposto, julgo prejudicado o mandado de segurança em virtude da perda superveniente do objeto. Aí publique-se Brasília, 8 de maio de 2020. Isso quer dizer que o processo ele foi extinto, né? Ele se extinguiu por conta dessa troca, né? Que o Bolsonaro tinha colocado uma pessoa, né, para ser indicada, para assumir o cargo, né, de Diretor-Geral da Polícia Federal. E como teve todo esse processo aí, ele foi esperto e já colocou outro já, fazendo com que não houvesse mais aquela linha de raciocínio a ser seguida, né, pelo processo. Não haveria, porque não tinha mais aquele mesmo homem que anteriormente já tinha sido citado no processo. Então não haveria como dar continuidade. Então o processo se extinguiu aqui. Ele foi extinto justamente por isso. Foi prejudicado o mandado de segurança, né, que havia ser feito, né, com a liminar. Tá bom? Era uma coisinha que eu queria deixar um pouquinho claro, esse caso concreto, né, que é bem recente, acerca de tudo que vem acontecendo, né, no sistema político, né, dessas divergências, né, do presidente com os três poderes, né, o legislativo, né, o executivo, né. Executivo não, o judiciário, tá? E é um pouquinho que eu trouxe sobre a resolução com mérito, né, a solução do mérito, né, que é basicamente isso, quando o juiz ele sentencia, né, dando valor a uma das partes, né, uma delas vai ter que ter valor, tá bom? Obrigado.